Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai estudar um pouquinho do movimento circular uniforme. Para a gente fazer esse estudo do movimento circular uniforme, eu separei para a gente em 3 partes. A primeira parte a gente vai falar sobre os pré-requisitos para estudar o movimento circular uniforme. E eu listei aqui 2 no caso, que é o comprimento de circunferência e os ângulos medidas de ângulos em radianos. Bom, por que é importante a gente saber essas coisas? Se você olhar aqui, a situação na física é a seguinte: a gente vai sair de um ponto A e vai começar a andar em torno de uma circunferência. Então é importante para a gente saber o tanto que o meu objeto andou, é importante que a gente saiba justamente o comprimento dessa circunferência. Então, relembrando lá da matemática, o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2πr, onde o π é um valor irracional, e ele também é expresso ali aproximadamente 3,14, e dependendo da banca do vestibular, ela vai ter valores diferentes. Então, isso se o meu objeto ele der uma volta completa, ele vai sair de A e retornar até A. Agora imagina o seguinte, imagina que o meu corpo ele sai de A e vai em direção a B, percorrendo aqui um ângulo de Δθ. Bom, como é que eu faço para expressar esse ângulo em radianos? Para expressar em radianos, pessoal, a gente vai tomar o raio como sendo 1. Então, a definição do ângulo em radianos é o comprimento percorrido quando você percorre uma circunferência de raio 1. Por isso que a gente substitui aqui o R por 1. Então, imagina, ó, se fosse 360 graus, que corresponderia a uma volta completa, qual que é o comprimento percorrido? O comprimento percorrido é exatamente 2πr. Se eu tomar o R como sendo 1, o que vai acontecer? 360 graus ele vai valer 2π vezes 1. 2π vezes 1 é 2π. Por isso que 360 graus corresponde a 2π radianos, porque ele corresponde a uma volta completa. Agora, se eu dividir por 2, para simplificar, né, eu vou ter que 180 graus corresponde a π radianos. E a partir dessa relação aqui, pessoal, a gente pode tirar outras relações. Então, por exemplo, eu vou deixar você calcular, tá? Imagina que a gente quer determinar 30 graus em radianos. Qual que é a conta que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regrinha de 3, falar que 180 graus equivale a π radianos ou a x. Se você fizer essa regrinha de 3, eu vou fazer essa para você, eu vou ter 180x igual a 30π. De modo que se eu isolar o x, eu vou ter que o x ele vale aqui, então, π dividido por 6 radianos. Ok? Repetindo esse processo para 60 graus, eu vou encontrar π sobre 3 radianos. Se eu repetir esse processo para 45 graus, eu vou encontrar π sobre 4 radianos. Eu consigo determinar qualquer ângulo em radianos se eu repetir esse processo aqui dessa regrinha de 3. Então, essa regrinha de 3 é extremamente importante para a gente na hora de determinar, então, a medida dos ângulos em radianos. Se a gente souber disso, pessoal, é uma boa introdução para a gente falar sobre o movimento circular uniforme, relembrando o conceito de comprimento de circunferência e relembrando como que a gente mede ângulos em radianos, beleza? Continuando a nossa aula sobre o movimento circular uniforme, agora a gente vai entrar na parte física propriamente dita, tá? Então, a primeira parte, a gente definiu o que é o movimento circular uniforme. Então, o movimento é um corpo que se move, circular é por causa da trajetória dele, que é uma trajetória circular, em formato de círculo, em formato de circunferência, e uniforme porque ele faz isso com uma velocidade constante. Ele fazer isso com velocidade constante, pessoal, tem algumas implicações. O que significa velocidade constante? Significa que ele leva sempre o mesmo tempo para percorrer uma volta completa, certo? E esse tempo ele tem um nome, ele é chamado de período de rotação, ok? Então a gente tem também atrelado a frequência, que já já a gente vai chegar na fórmula e pensar um pouquinho sobre esse assunto. Então fixe, né? Você tem que se lembrar que o movimento circular uniforme tem trajetória circular, e ele é feito com velocidade constante, por isso ele dá sempre o mesmo número de voltas no mesmo tempo, e também ele gasta o mesmo tempo para fazer cada volta. Bom, aí para a gente estudar esse assunto, a gente define aqui uma grandeza nova, que é a velocidade angular, que também é chamado de pulsação, tá? Semelhante à velocidade escalar, que é a amiguinha dela, a gente vai fazer a velocidade angular como sendo, em vez de ser a variação do espaço pelo tempo, vai ser a variação de ângulo pelo tempo. Então, vai ser Δθ dividido por ΔT. E observe, o que é Δθ e o que é ΔT? Imagine que seu corpo sai de A e vai para B.
passando aqui por cima da circunferência. Δθ, pessoal, seria esse ângulo aqui, ó, definido pelos arcos OA e OB, ok? Então, Δθ é a variação angular que o seu corpo descreveu ao sair do corpo A até o corpo B com velocidade constante, tá? E o que a gente observa disso? Esse ômega ele vai ter sempre o mesmo valor, independente do Δθ, independente do ΔT. Quando você pegar Δθ e dividir por ΔT, sempre dá o mesmo valor. A velocidade angular, então, ela é uma característica de cada movimento. Então, cada movimento circular uniforme tem a sua velocidade angular ou a sua pulsação. A unidade de medida, de acordo com o que a gente viu na primeira parte da aula, vai ser a medida de ângulo, que no caso a gente vai usar o radiano, dividido pela medida de tempo, que é o segundo, no caso. E se a gente for colocar isso em uma volta, pessoal, então imagina, se o corpo der uma volta completa, então sair de A, passar e voltar para A, qual que foi o ângulo que ele percorreu? Bom, em graus seria 360 graus, que é o ângulo correspondente a uma volta completa. Só que como a gente está fazendo em radianos, então seria aqui 2π, que é a medida de 360 em radianos, dividido pelo tempo que ele gastou. Qual que é o tempo que ele gastou para fazer uma volta completa? A gente definiu como sendo o período, que é o tempo de uma volta completa. Então vai ser 2π dividido por período, que a gente representa pela letra T, T grande aí, Tzão, ok? E agora, como é que eu calculo a velocidade escalar? Bom, a velocidade escalar é semelhante. Então eu vou pegar aqui o espaço percorrido, no caso vai ser aqui, ó, do A até o B a gente vai chamar de ΔS, certo? Então, ΔS, dividido então pelo ΔT, que é o tempo que ele leva para sair de A e chegar no B. Se novamente eu jogar isso para uma volta completa, pessoal, o que vai acontecer? Saindo de A e voltando para A, ele vai ter percorrido exatamente o comprimento da circunferência, que no caso é 2πr. Em quanto tempo ele vai fazer isso? De novo, ele vai fazer isso em Tzão segundos, que no caso é o período. E disso, o que a gente observa, pessoal? A gente observa aqui, ó, que 2π sobre t, esse passo da fórmula, né, aparece aqui, percebe? Então, 2π aparece aqui também. De modo que eu posso falar que o V ele é igual a ômega vezes R, ok? Então, V igual a ômega vezes R. Ótimo. Então, essa fórmula aqui ela é importantíssima para a gente, é a relação entre as velocidades, a velocidade escalar do movimento e a velocidade angular do movimento, ok? Agora, pessoal, a gente vai pensar aqui um pouquinho sobre período e sobre frequência. Vem para cá, ó. Período e frequência. O que é período? Período é o tempo que o meu objeto leva para completar uma volta. Se ele der n voltas, como é que eu calculo esse tempo? Vamos supor que o meu corpo ele dá uma volta por segundo. Se ele dá uma volta por segundo, ele dá em 2 voltas, ele gasta 2 segundos. Em 3 voltas, ele gasta 3 segundos. Se eu quiser calcular, eu faria o tempo que ele leva dividido pelo número de voltas. Então, aqui no caso, ó, vamos supor que ele dá 2 segundos para dar uma volta. Se ele daria 2 segundos para uma volta, seriam 4 segundos, 2 voltas. 6 segundos, 3 voltas. E aí, quando você faz 6 dividido por 3, 4 dividido por 2, ou 2 dividido por 1, você encontra o valor que é o T. Então, o período ele é o tempo que você gasta, dividido pelo número de voltas que você deu. Agora, se eu olhar a frequência, o que seria a frequência? Por definição, pessoal, frequência é quantas voltas o seu corpo dá por unidade de tempo. Então, isso seria o número de voltas por unidade de tempo. Então, se o meu corpo ele dá 6 voltas em 3 segundos, ele dá 2 voltas por segundo, certo? Então, aqui, ó, veja, tempo dividido pelo número de voltas. Número de voltas dividido pelo tempo. Você percebe que um é o inverso do outro? Se eu inverter o ΔT, se eu inverter o ΔT e o N aqui, um vira o outro, certo? Ó, N por ΔT vira o F. ΔT por N vira o T. Então, a gente pode dizer aqui em cima que o período ele é 1 dividido pela frequência. E a gente pode dizer que a frequência ela é 1 dividido pelo período. Ok?
E essas fórmulas vão ser importantes porque a gente pode substituir aqui, ó. Você pode trocar 1 sobre t por f, e você vai ter mais uma fórmula. Você vai escrever aqui V, ele vai ser 2πr vezes 1 sobre t, e esse 1 sobre t é f. Então, isso aqui é 2πrf, ok? Assim como se você usar a mesma ideia nessa fórmula, 1 sobre t é f. Então, o ômega ele vai ser 2πf. Vou escrever aqui, ó, só para ter o registro. No final da aula eu vou passar para vocês o resumo, tá, pessoal? E no resumo está explicadinho lá que o ômega ele é 2π vezes o f. Ok? Então, aqui são as fórmulas mais importantes do movimento circular, tá bom? E a gente vai seguir agora para a parte dos exercícios. Bom, pessoal, vamos fazer esse primeiro exercício rapidinho. Para que um satélite seja utilizado para transmissões de televisão, quando em órbita, deve ter a mesma velocidade angular, mesmo ômega, né, de rotação da Terra, de modo que se mantenha sempre sobre o mesmo ponto da superfície terrestre. Considerando r, o raio da órbita do satélite, dado em quilômetros, o módulo da velocidade escalar, o v, do satélite em km por hora em torno do centro da sua órbita considerada circular é... Bom, pessoal, então, basicamente ele não deu nenhuma informação, né? Ele deu a informação a respeito do raio da órbita. Então, o raio da órbita ele mandou a gente chamar de R. E ele também não deu para a gente o período, mas ele falou que o satélite ele gira junto com a Terra. Então, se ele gira junto com a Terra, o período de rotação dele vai ser o mesmo período de rotação da própria Terra. O período de rotação da Terra, o tempo que ela demora para dar uma volta em torno dela mesma, pessoal, é de, isso mesmo, 24 horas. Se ela é de 24 horas, a gente pode usar esse período, já que ele quer que a gente calcule em km por hora, para determinar justamente a velocidade. Relembrando a velocidade, envolvendo essas variáveis, seria então 2πr dividido pelo período, certo? Então a gente vai usar essa fórmula para calcular a velocidade com que o satélite se desloca em torno da Terra. Então, para fazer esse cálculo, é só a gente substituir os valores, né? Velocidade é igual a 2 vezes π. Ele não pediu para a gente considerar o π como nada, então você vai deixar em função de π. O raio da órbita ele pediu para a gente chamar de r, dividido pelo tempo em horas, que no caso é 24. Simplificando aqui, a gente obtém então que v é igual a πr sobre 12 km por hora. Claro, né? Se na questão ele tivesse dado para a gente o valor do raio da órbita, então a gente provavelmente teria que substituir e fazer um cálculo. Ele poderia também ter dado o valor de π e a gente também novamente faria o cálculo. Mas da forma que foi expresso para a gente, a resposta então é πr sobre 12 km por hora, beleza? Bom, pessoal, a nossa segunda questão é a questão número 6 da nossa lista, tá? É uma questão da EFON de 2018, portanto uma questão bem recente. E dê uma olhada que ela misturou alguns conceitos que são bem interessantes para a gente, tá? No enunciado dela, um automóvel viaja em uma estrada horizontal com a velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem um raio de 0,3 metros e gira em uma frequência de 900 rotações por minuto, que é o famoso RPM, tá? A velocidade desse automóvel é de aproximadamente. Dados, considere π igual a 3,1. Bom, pessoal, como é que a gente faz, então, essa questão? Bom, então eu trouxe aqui para a gente os dados, conforme fornecido. O raio do pneu é 0,3 metros. A frequência de rotação do pneu é de 900 RPM. E ele pede para a gente a velocidade, considerando o π 3,1. Primeira coisa que você precisa perceber é que a velocidade com que o pneu gira vai ser a própria velocidade do carro. Por que isso acontece? Porque o pneu ele gira sem atritar, né? Sem atritar com o chão. Então, à medida que o pneu se desloca uma certa quantidade, o carro todo se desloca essa quantidade. E o tanto que o pneu gira é o mesmo tanto que o carro vai para frente. Então, se isso acontece, eu posso afirmar que a velocidade do pneu é a mesma velocidade que o carro. E aí o cálculo, porém, esse cuidado aqui, ó, RPM.
a gente não vai conseguir fazer o cálculo em metros por segundo se a gente usar rotações por minuto. Por quê? Porque se a gente jogar direto na fórmula da velocidade que relaciona com frequência, que seria essa fórmula aqui, ó, V igual a 2πr vezes f. V com a unidade, ó. O raio ele vai estar em metros, beleza, ok, sistema internacional. E a frequência em rotações por minuto, a velocidade vai sair por minuto. Eu não quero em metros por minuto. A questão ela pede para eu calcular em metros por segundo. Então, como é que eu faço isso em metros por segundo? Bom, pessoal, bem simples, ó. Pensa comigo. Se o meu objeto ele tem 900 rotações em 1 minuto, ele faz 900 rotações em 60 segundos, certo? Então, ele faz aqui 900 rotações em 60 segundos. Quantas rotações ele faz em 1 segundo? Que é justamente a ideia do Hertz, certo? Então, se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter 60x igual a 900. Então, o x vai ser igual a 900 dividido por 60. Quanto que é 90 dividido por 6? 15 rotações por segundo, né? 15 rotações por segundo. Rotações por segundo, também conhecido como Hertz, que é a nossa grandeza fundamental no sistema internacional. Então, o nosso x ele é 15 Hertz. Ok? Então, essa que é a frequência que eu vou utilizar aqui na fórmula. Então, esse valor que eu vou substituir aqui. Calculando, então, pessoal, V igual a 2 vezes π, que ele pediu para considerar 3,1, vezes o raio, que é 0,3, vezes a frequência, que é, então, 15. Calculando isso tudo, 2 vezes 3,1 é 6,2. 0,3 vezes 15 vai dar 4,5. Quanto que é 6,2 vezes 4,5? Vamos relembrar como é que faz essa conta, né? Você arma normalzinho, faz como você está acostumado. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. Põe um maisinho aqui. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 4 é 24, mais 3, 27. Soma normal, 0, 9, 7, 2. E aí você coloca o número de casas decimais que está aqui. Aqui tem uma, aqui tem mais uma. Então você vai colocar 2 casas decimais, a vírgula vem aqui. E a sua velocidade é, portanto, 27,9 metros por segundo. Ok? O que você poderia ter feito também, se o enunciado tivesse fornecido para a gente os valores em quilômetros por hora, você teria mais um trabalho, que seria multiplicar isso por 3,6. Ok? Para quilômetros por hora. Só que não é o caso. A gente já consegue achar a alternativa correta, beleza? Bom, pessoal, a gente vai iniciar agora o estudo do movimento circular uniforme acoplado, tá? O que seria o movimento circular acoplado? Bom, como o próprio nome já diz, é quando você tem mais de um corpo que desenvolve um movimento circular uniforme, certo? Só que com a característica deles fazerem esse movimento simultaneamente, ligados através de ou eixo, certo? A gente vai ver que, matematicamente falando, cada um desses casos vai ter uma característica diferente, tá? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no primeiro caso, que é o caso onde eles têm o mesmo eixo. Veja só. Então, tem um corpo B, que desenvolve o movimento num raio RB. O raio RB é essa medida aqui, certo? De preto. E um corpo menor, que desenvolve o movimento circular num raio menor. E esse raio ele é RA. Então, RB ele é maior do que o RA. O que vai acontecer? À medida que esse objeto como um todo gira, certo? Igual na bicicleta lá que você tem a parte de dentro da roda e a parte de fora, que é o pneu, né? Então você vai ter um movimento simultâneo dessas duas coisas girando por esse mesmo eixo aqui, certo? Então como se fosse esse objeto girando e à medida que ele gira, tudo gira em volta dele simultaneamente, tá? Observe que se isso acontecer, tanto o A quanto o B eles vão girar juntos. Então eles vão fazer o movimento inteiro juntos, até que ele se complete, certo? O que a gente observa em comum nesse tipo de movimento? Bom, tanto o corpo A quanto o corpo B vão completar o movimento no mesmo tempo, certo? Então, ele leva uma volta e o tempo que leva para terminar uma volta são
o mesmo. É o mesmo tempo, eles acabam simultaneamente os dois movimentos. Ou seja, se eles têm o mesmo tempo, o mesmo período, lá da aula anterior é o T maiúsculo, né, o Tzão, eles vão ter também a mesma frequência, porque, bom, frequência inversa do período, se o período é o mesmo, a frequência vai ser a mesma. E eles vão ter também a mesma pulsação, o mesmo ômega, certo? Então o ômega do A vai ser igual ao ômega do B. Por quê? Porque terminam uma volta ao mesmo tempo por estarem ligados pelo mesmo eixo. Então vamos relembrar um pouquinho. Eu posso escrever aqui que o ômega vezes o ômega do A, né, igual ao ômega do B. E aí, relembrando a primeira parte da aula, eu vou escrever aqui a fórmula do ômega. Eu sei que o V ele é ômega vezes o raio, certo? Se eu for isolar o ômega, ou seja, eu passar esse raio dividindo, né, eu vou ter que o ômega ele é V dividido pelo raio. Se o ômega ele é V dividido pelo raio, o que eu posso fazer agora? Ó, eu posso escrever aqui, ômega A ele é VA dividido por RA, e o ômega B ele é VB dividido por RB. Professor, preciso decorar essa fórmula? Veja que não, é importante que você entenda a ideia. Você vai lembrar, se cair no seu vestibular o movimento circular acoplado, você vai lembrar que eles giram juntos. Se eles giram juntos, eles vão ter o mesmo ômega, e se eles têm o mesmo ômega, é só você escrever essa fórmula, que essa aqui você já decorou, né? Que é vi a bundinha da Renata. Vi a bundinha da Renata, Renatas que me desculpem, tá? Mas é por teor didático, tá? O ômega parece uma bundinha, não parece? Então é um jeito de você gravar, ó, vi a bundinha da Renata. Então se você viu a bundinha da Renata e isolar a bundinha, você vai encontrar V dividido por R. E o V dividido por R, se eu aplicar para A e para B, eles são iguais, então VA sobre RA igual a VB sobre RB. Beleza. Importante dizer, ó, você tem uma razão, isso é uma razão, uma divisão, né? E ela é igual tanto para A quanto para B. Se ela é igual tanto para A quanto para B, a gente sabe que quando isso acontece, uma razão é sempre constante. Quando você aumenta o de cima, o de baixo segue o mesmo aumento. Ou seja, se eu aumentar a velocidade, o raio aumenta. Se eu aumentar o raio, a velocidade aumenta. Certo? Ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade. Veja aqui, quem tem um raio maior, o B ou o A? Bom, o B tem um raio maior, né, pessoal? Se ele tem um raio maior, ele vai se deslocar mais rapidamente. E faz todo sentido isso, né? Porque pensa que é uma corrida. Olha o tanto que o B vai ter que andar para poder completar uma volta. E olha o tantinho que o A vai ter que andar para completar uma volta. Se eles completam ao mesmo tempo, evidentemente o B tem que andar mais rápido, senão ele não vai terminar ao mesmo tempo que o A, certo? Então o B tem que andar numa velocidade maior do que a velocidade do A. Então faz todo sentido que a gente acabou de concluir aqui, né? Que quanto maior a velocidade, maior o raio. E essa fórmula é importante às vezes, né? Claro, junto com todo o raciocínio, porque é um exercício que se cair no vestibular, se cair na prova de vocês, ela vai ser um exercício que você vai aplicar a ideia e não a fórmula, porque é difícil você decorar muitas fórmulas para o vestibular, né? Então você lembrando dessa ideia, você consegue chegar na fórmula e consegue resolver o exercício facilmente. Então vamos dar uma olhadinha agora que acontece quando eles compartilham a mesma borda. Então já tem até um spoiler aqui, né? Vamos pensar um pouquinho, ó. Você tem a correia. Imagina que isso aqui é o pedal da bicicleta lá, junto com a parte que eu não sei a parte técnica da bicicleta, não sei se é coroa, se enfim, se é a própria roda, não sei o nome, é catraca também. Então os profissionais da bicicleta aí, por favor, deixem no comentário aí pra mim qual que é a roda, qual que é a catraca, qual que é a coroa. Mas enfim, esse aqui é os caras que são ligados pela correia, beleza? Então aqui eu tenho um raio menor, o RA, e um raio maior, o B. À medida que a correia anda, então vamos colocar esse cara girando para cá, e aí, consequentemente, esse cara vai girar para cá. À medida que a correia anda, o mesmo tanto que ela anda para o RB, vai ser o tanto que ela vai andar no RA. Concorda comigo? Então o mesmo tanto que ela anda aqui é o tanto que ela anda aqui. Para ela se deslocar ΔS, ela vai deslocar tanto ΔS para o A, se eu marcar um pontinho A aqui, ó, pontinho A aqui, pontinho B aqui. O mesmo tanto que o B girar vai ser o tanto que o A girou. Ou seja, eles vão ter o mesmo ΔS. Como eles fazem isso simultaneamente, tendo o mesmo ΔS, eles vão ter também o mesmo ΔT. ΔS por ΔT vai dar a mesma velocidade. Então eles vão ter a mesma velocidade escalar. Veja, aqui é a mesma velocidade angular, aqui é a mesma velocidade escalar.
E aí eu vou lembrar da aula passada, da primeira parte da aula, na aula passada, né? Eu vou lembrar que a velocidade ela é 2πrf. Professor, eu posso usar a fórmula para período? Pode. Então lembra lá, 2πr sobre t, ok? Mas aí eu quero comparar agora com a frequência um pouquinho para a gente abrir a nossa mente um pouco, tá? Então vamos lá. Então eu posso escrever que VA, semelhante ao que a gente fez com a outra, só que agora com a velocidade escalar, VA é igual a VB. Se VA é igual a VB, 2πRA-FA é igual a 2πRB-FB. Bom, 2π é só uma coisa que RA vezes FA é igual a RB vezes FB. E o que isso me diz? Bom, agora em vez de ter uma razão que é constante, né? Igual aqui eu tinha uma RA e RA. Aqui eu tenho um produto que é constante, então RA e FA. Aqui é o contrário, né, pessoal? Quanto maior o raio, para dar o mesmo valor, a frequência tem que ser menor. Ou seja, quanto maior o raio, menor a frequência de rotação. E lembra, né, frequência de rotação está associado com giros, quantidade de giros que ela dá numa unidade de tempo. Ou seja, bom, veja aqui, quanto maior o raio, menor a frequência, certo? Então vai demorar mais para isso aqui completar uma volta, certo? Isso aqui vai completar uma volta mais rapidamente. E aí que faz o sentido da engenharia da bicicleta, né? Porque você pedala um pouquinho aqui, esse cara dá umas 3 voltas, e aí a roda que está grudada nesse cara vai dar 3 voltas também. E aí vai caso, né? Se ele dá 3 voltas, olha só o tanto que seria o B, né? O tanto que a bicicleta andou. Olha só a mágica do negócio, certo? Então funciona. Então quanto maior o raio, menor a frequência. Ou seja, o raio maior, ele vai dar menos voltas do que o raio menor. O raio menor vai dar mais. Decorar essa fórmula? Não preciso decorar essa fórmula. Eu preciso entender essa ideia e me lembrar dessa fórmula, ok? Feito isso, se você se lembrar disso e tiver uma fórmula no vestibular, você vai conseguir resolver com toda certeza. Beleza? Agora vamos fazer um exercício para matar esse assunto, ok? Bom, pessoal, para finalizar essa parte então de movimento circular uniforme acoplado, questão número 11 da lista, questão da EAR de 2016. 2 polias estão acopladas por uma correia que não desliza, que é o caso do segundo movimento da aula, tá? Sabendo que o raio da polia menor é de 20 cm e sua frequência de rotação F1 é de 3.600 RPM, qual a frequência de rotação F2 da polia maior em RPM, cujo raio vale 50 cm? Bom, então estão anotados aqui os dados do enunciado, né? Eu tenho um raio maior, um raio menor, 2 polias, elas estão acopladas por meio de... Então elas vão girar juntas, só que o deslocamento que a A vai ter, a B vai ter, e aí a gente vai lembrar do que a gente acabou de ver. Igual a velocidade em B. E veja que aqui eu não preciso lembrar de fórmula nenhuma. Eu só vou lembrar da fórmula do 2πRF, essa é importante. 2πRAFA igual a 2πRBFB. Então, beleza, lembrei, cortei o 2π, agora é só substituir. Eu preciso me preocupar com unidade? Nessa questão, a única preocupação com unidade é você usar a mesma unidade para os dois casos. Ó. Então, se os dois raios tem, um raio está em centímetro, outro raio também tem que estar. Se uma RPM, e se você olhar as alternativas, elas estão todas em RPM, então é só você substituir aqui sem medo, tá, pessoal? Então, vou substituir aqui do lado, ó, RA RB vezes FB, só copiando acabou de ter da fórmula, né? O RA, o FA, eu não sei o que é FA. RB, eu sei que é 20. E o FB, ele falou para mim que é 3.600. 3.600. Então, meu FA, ele vai ser 20 vezes 3.600, 20 vezes 3.600 a 72.000. Dividido por 50, eu posso cortar o zero aqui. 7.200 dividindo por 5 vai dar quanto? Resposta aqui em cima
FA igual a 7.200 dividido por 5, 1.440 RPM. Moleza, ok?